Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Eu sou Joaquim Xavier, da Arca Terceiro Dantas. Então, é mais um vídeo aula do Serviço Emergencial de ATE, realizado pela Arcas para os beneficiários dos empreendimentos no território de identidade semiárido Nordeste 2. Esse projeto tem o apoio do governo do estado da Bahia, do Banco Mundial, o BID, a execução é da CAR e da Bahia Produtiva e da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Esse vídeo é dando continuidade sobre sanidade avícola e vamos aprender um pouco sobre as doenças mais comuns que afetam as aves. Também as formas de controle e principalmente as formas alternativas, o que reduz custos e tem as mesmas eficiências dos remédios convencionais. Trabalhando na prevenção e no bem-estar dos animais, obterão mais produtividade na atividade avícola. As principais doenças, elas ocorrem através de bactérias, vírus e fungos. Isso vai aparecer dependendo da oportunidade que eles tenham para isso. São micro-organismos, você não vai ver eles ao vivo e a cores, você não vai ver, olhar eles e conseguir ver, a não ser o fungo que você vai ver o bolor. Fora disso, você não vai ver bactérias, nem vai ver vírus, a não ser em laboratório, em microscópio. Então, mas a gente pode trabalhar com isso. A vacina já vai preparar o animal para quando essa doença chegar, ele já está forte. E a limpeza, a higiene em si vai livrar todos eles desses problemas. Se não tiver uma forma, e a gente vai ver aqui as melhores formas de limpar, tem até vassoura de fogo, que é você limpar ele com fogo. E aí você está zerado. Tem pintura, você pode passar uma pintura de cal que muda o pH do lugar, e aí a bactéria não suporta. Separar sempre os animais doentes, ou que você tem suspeita para tratar de forma separada, que isso tudo vai dando resultado. A doença de Newcastle, como a gente tem a vacina, vocês já podem ter visto isso aí já, ela é altamente contagiosa. Ela pega a ave em qualquer idade, nova, velha, ela pega, não tem problema. Ela fica com dificuldade de respirar, ela fica com falta de ar. Ela tem inchaço na cabeça. E aí, gente, não vamos pegar só os sintomas, um sintoma disso não, porque é muito complicado. As doenças, elas se parecem muito. É um detalhe ou outro que você vai descobrir que não é essa doença. Agora, a doença de Newcastle, você está livre se você vacinar. É um a menos, entendeu? É importante isso, que você previna, porque depois você vai confundir, e nós vamos ver um pouco mais na frente outras doenças que têm essa mesma coisa, dificuldade de respirar, tem doença que tem inchaço de cabeça, mas não tem diarreia com presença de sangue, pronto, um diferencial. Mas morre de repente, boa parte faz. Aí tem aqui, paralisia das pernas e asas, começa a parar, não anda mais, e as asas começam a baixar. Incoordenação, anda meio parecendo que tomou todas as pingas, parecendo que já bebeu todas. E ainda tem torcicolo, que vira o pescoço assim, para o lado. E opstótomo, que se vocês repararem aí na fotografia, que tem aí na coisa, tem um pintinho que está com a cabeça virada para as costas, encostando praticamente a cabeça nas costas. Isso aí se chama opstótomo. Um animal desse jeito não vive mais. Ele não tem como comer. Ele não tem como beber. E aí, o vírus da Newcastle, eu botei uma observação aí que vocês podem ver. Ele pode ainda provocar conjuntivite na gente. Então, se você manuseia ele e não tem a sua própria higiene, não lava a mão e passar no rosto, e é muito comum a gente passar isso, não, eu me vigio, eu não passo não. Se a gente disser um negócio desse, está mentindo para a gente mesmo. Porque se quer ver uma coisa, é se eu perguntar aqui para qualquer um de nós, e até para mim mesmo, onde foi que eu já botei a mão, desde quando acordei até agora, eu não sei dizer.
Eu já peguei muita coisa, na alça do óculos várias vezes, na máscara que eu estava utilizando, no volante, na direção, na chave, em tanto lugar eu já peguei, que não dá nem para dizer ao certo quais foram os lugares. E se eu não higienizar a minha mão, eu mesmo vou contaminar. Então, se eu pego uma ave dessa e não tenho cuidado e passar no rosto, eu vou pegar uma conjuntivite. Agora, como eu disse a vocês, as vacinas são feitas da doença. Então, se você também manuseia essa água, diluiu naquela água de coco, ou 1 litro de água que não tenha cloro, que seja uma água da roça mesmo, e você leva no olho, também pode pegar. Mas eu não peguei na ave, sim, mas a vacina é feita da doença. Então, você precisa tomar cuidado com isso, para você não pegar essa conjuntivite. Porque é uma conjuntivite que, se o médico seu não souber, ele vai tratar como uma conjuntivite normal, e não é. A doença é conjuntivite, mas o micro-organismo que provoca é outro, da conjuntivite normal. Então, vai precisar ser um colírio mais específico para essa área. Além da doença de Newcastle, a gente tem a bronquite infecciosa. Então, já na galinha adulta, a postura dela afeta. Ela diminui na qualidade do ovo, pode estar com casca diferenciada, pode diminuir o tamanho. Agora, a quantidade diminui. Agora, ela fica mole. Alguém já viu, não sei se algum de vocês já viu, uma galinha acabando de pôr. Quando ela acaba de pôr, eu tive esse privilégio, é mole, mas ao contato com o ar, ela endurece automaticamente. Só que nessa doença ela não consegue endurecer, ela fica como está nessa fotografia de vocês aí, no ovo da lateral direita em cima, o último, ele fica ali, você vê que é transparente. Então, casca mole, não tem casca, às vezes não tem, a gema perde a cor e a clara fica parecendo uma água. Isso é da bronquite, certo? Mas essa coisa de aparecer um ovo assim também, com a casca mole, pode ser, inclusive, só falta de cálcio. Pode ser falta de cálcio, pode ser um dia de calor muito grande, a galinha começa a respirar com o bico aberto, vocês já devem ter participado disso. Então, é importante que essa área de pastejo que vocês estão separando para as galinhas, ela tenha sombra, para poder ela não ficar só de bico aberto, respirando, porque ali ela pega muito CO2, e o CO2 ela consome o cálcio, e ela não vai conseguir endurecer, não vai ter, porque essa composição da casca da galinha é muito de cálcio. O que a gente também, já aproveitando essa deixa, podia deixar de jogar as cascas de ovo fora. Então, todo dia que a gente comer o nosso cuscuz com ovo sagrado de toda semana, se não comer todo dia, pelo menos 3 ou 4 vezes na semana vai. Então, pegar essa casca de ovo, lava com limão para evitar a contaminação e toda vez que puder, bota para secar, seja no forno, não precisa ligar o forno para isso, senão você vai gastar dinheiro, mas toda vez que a mulher fizer uma comida no forno, ou deixar no sol, com calor, na beira ali da trempezinha do fogão de lenha, para que ele fique seco e você possa moer e fazer um pó. E esse pozinho da casca do ovo você pode devolver para a própria galinha, que é uma fonte boa de cálcio. A observação que eu coloquei nesse slide é que ela tem semelhança de alguns sintomas com a Newcastle. A gente já viu, a galinha afeta, problema respiratório, lembra que fala do problema respiratório? Só que é o seguinte, se você já vacinou contra a Newcastle, você já sabe que não é problema mais da Newcastle, tá bom? Vocês precisam a gente precisa evitar. Se a vacina é feita para isso, se você consegue vacinar, você já está livre desse problema da Newcastle, tá certo? Alguns sintomas de algumas doenças se parecem muito. Eu quero trazer para vocês a dor de cabeça, por exemplo. Não das galinhas, estou falando nossa mesmo. Então, se você tem uma dor de cabeça, é uma doença, é um problema. Agora, o que é que gera dor de cabeça? Umas 10 coisas geram dor de cabeça. Você passou do horário de comer, dor de cabeça. Você bateu com a cabeça em algum lugar, dor de cabeça. Você passou o dia todo com o sol na sua moleira lá sem proteção, dor de cabeça. Você tomou uma pinga a mais, dor de cabeça. Você comeu uma comida mais gordurosa, dor de cabeça. Então, nem sempre a dor de cabeça é uma coisa só. Até pressão alta dá dor de cabeça. Pressão baixa vai dar sono, mas pressão alta dá dor de cabeça. Toda dor de cabeça que você tiver, tomar remédio para pressão, pode ser que um dia
aí sua pressão já esteja baixa demais e aí você acabe tendo um problema mais sério, né? Bulba aviária, também é conhecido como varíola das aves, caroço, bexiga, pipoca, o pessoal chama de muita coisa, que são esses caroços aí, vocês estão vendo na foto aí desse galo, que aparece na parte que não tem pena. Então, a crista, que é essa parte de cima, que a gente já conhece, a barbela, que são aquelas duas partes que ficam vermelhinho, que fica aqui embaixo, e em volta do bico, em volta ao redor dos olhos, também pega no lugar que não tem penas. Ele tem dificuldade para respirar, perda de apetite, prostração, que é aquela tristeza, e a mortalidade é elevada. Esses caroços fecham os olhos, eles têm fome, mas não conseguem comer. Então, a bulba aviária é uma das principais doenças. Você consegue tranquilamente resolver esse problema porque com a higiene você consegue tirar essa bactéria tranquilamente. Mas se o seu animal já está com esse problema, você tem que tirar essa casca de cima desse caroço, usar um óleo de comida, mais ou menos, um óleo de soja, molha, ele vai ficar molezinho para você tirar. Você arranca a casca, porque com a casca não adianta. O remédio vai ficar na casca e não vai para o caroço lá dentro. Então, você molha ele, umedece com óleo de comida e arranca isso aí. E utiliza o iodo caseiro em cima do ferimento, assim, em cima do caroço, quando você já tirou a casca. O iodo caseiro, vocês devem lembrar, é feito de entrecasca de cajueiro vermelho, de aroeira, de angico, de tudo que a gente já conhece que é anti-inflamatório, bota dentro de uma vasilha de álcool, tem que ser uma vasilha e proteger ela com uma parte preta, seja de plástico ou de pano, não porque é a cor preta que vai fazer o efeito, mas na escuridão, essas plantas elas soltam mais a resina que vai fazer o poder curativo. Uma coisa que eu posso dar para vocês de exemplo é a própria cerveja. A cerveja, dificilmente você vê uma com o vidro transparente, porque tem cervejas, tem misturas nas cervejas que com a presença da luminosidade, ela muda a cor de dentro. Então, alguns medicamentos são assim. Se você vê, alguns o vidro são marrons, né? Aquele âmbar, a cor âmbar. Mas tem outros que são transparentes, que pode pegar luminosidade. Então, quando você envolve o plástico, o vidro de álcool com um plástico preto ou um pano preto, rapidinho ele consegue, ele libera mais os efeitos de que ele é feito, as resinas dele, que ajudam logo no tratamento, libera mais. Com 21 dias você já pode usar, mas o certo é a partir de 30 dias você começar a usar esse iodo caseiro, você faz esse tratamento desses caroços. E para prevenir, é higiene. Sempre é higiene. Doença de Marek. A gente já deve ter visto aí, atinge mais os animais jovens, e como vocês estão vendo aí a posição do franguinho que a gente colocou, ele abre as pernas, ele não tem condições mais tem prostração, tem paralisia, ele fica triste, e tem uma morte muito elevada, mata muito. Além dessa posição aí, esse daí ainda está bom, porque ainda tem na prostração, eles, além de abrirem as pernas, eles também encostam o bico no chão. Essa é um dos sintomas dessa doença, né? Então, ele tem tumor, que você só vai ver isso quando abrir. Então, ele tem tumor por dentro dele, nas tripazinhas dele, todo. Atinge o sistema nervoso central, vai para a cabeça e atinge também o problema de pele e vai para o olho. Para tratamento disso aí, é sempre higiene, gente. É olhar a água, animal não está doente. Veja isso, porque depois que adoece é muito mais difícil da gente tratar. Trata, com antibiótico trata, mas a mortalidade é muito alta, mesmo com tratamento, porque são tumores e de um lugar onde você não está vendo. E depois que você trata um animal desse, o custo-benefício, ele desaparece. Então, uma franguinha dessa, talvez R$20, não sei, para você comprar, mas quando você compra, por exemplo, um terramicina em pó, para começar a dar, já custa 35. E depois você dá e se não ficar bom. Entendeu?
Bom, além da doença de Marek, tem encefalomielite aviária. Aves adultas e jovens, mas até só com aqueles jovens com 2 meses é que começam a desenvolver a doença. Existe assim, ver a aparência com a que a gente viu anterior, né? Tem paralisia também, mas a paralisia do pescoço e cabeça, junto com os tremores. A cabeça fica tremendo, tem pescoço e cabeça ficando nesse sintoma. E queda brusca de postura para aqueles animais que já são adultos. Então, a partir dos 2 meses até para cima, começa a atacar isso. E aí você começa a ver sem pôr. Mas, gente, poxa, minha galinha agora no tempo frio parou de pôr. Então já está com a encefalomielite. Não, a gente tem que ver os sintomas, eu volto a dizer. Existe, a gente já vê os sintomas, não é só isso que tem. A queda brusca de postura sozinha não vai dar resultado, não é só a dor de cabeça, por exemplo, você tem que procurar saber o que é que tem. Existe uma paralisia do pescoço e da cabeça. Então, qual é a idade do meu frango para poder eu saber se dá para pegar? O que eu posso informar a vocês é que existe a vacina, tá certo? E deve ser dada principalmente se ele é um animal direcionado para reprodução. Se você fez o seu planejamento para ter seus pintainhos aí, para poder vender esses pintainhos, ao invés de vender ovos, você vender já franguinho, então está na hora de você providenciar na casa agropecuária, pedir para que compre essa vacina contra a encefalomielite aviária. Além disso, tem a internet que pode ver. Pela internet, o problema é a conservação dessas vacinas. Elas são geladas. Então, por exemplo, se vier de São Paulo, o frete é muito caro, porque o caminhão que trouxer tem que parar nos postos de gasolina e completar com o gelo. Então, o frete é muito caro disso. Talvez seja melhor avaliar. Mas se vocês juntarem, mais gente vão ver, né? E depende também do que você decidiu para o seu, se foi só postura e você não tem para a reprodução, é uma preocupação, mas não é tão grande quanto aquele que preferiu a reprodução. Colibacilose. Bactéria também, ela é eliminada com as fezes. Por isso, a importância da gente estar limpando ninhos, a gente está limpando galinheiro, a gente está tirando a galinha, faz fezes e a gente sabe bastante, né? Não é pouco, não. Então, ela elimina essa bactéria, se ela tiver a colibacilose, ela elimina pelas fezes. Então, quanto mais limpo o ambiente, melhor. Então, a higiene é fundamental, como a gente já disse. Articulação, causa artrite, inflamação no ouviduto. Então, você vê a parte traseira dela ali, onde ela põe, onde ela defeca mesmo, você vai ver inchado, vermelho, existe essa inflamação, mas ela sente dor ao andar, porque cria uma inflamação na artrite, às vezes até incha as juntas, e elas morrem com facilidade. A galinha depende de ciscar para poder comer. Então, se ela não cisca, porque ela está com dor nas juntas, ela acaba morrendo. As aves, de uma forma geral, elas não têm, elas precisam de areia, elas precisam de pedra, dependendo do tamanho dela. Um avestruz, por exemplo, uma ema, come pedra. Já uma galinha ou um passarinho come areia. E para que isso? Porque dentro, e a gente já comeu, ou pelo menos já viu tratar, moela. Dentro da moela, ela está separada, ela fica separada. Quando a gente passa a faca que separa as duas, dentro tem areia. Não é que ela come a areia junto com o milho. Ela come a areia porque a areia vai fazer com que, quando o milho entra, uma parte da moela roda para um lado e a outra para o outro, e aquela areia faz com que tenha desgaste, haja como uma lima, desgastando aquele milho. Então, se ela não cisca e vai buscar o grão com o tamanho que ela quer, ela acaba sem poder fazer isso, sem se alimentar direito, sem poder a alimentação fazer o efeito que precisa, porque ela não consegue ciscar. Então, é uma consequência da doença. Essa doença é grave, que mata muito. A higiene, a desinfecção das instalações é essencial. Então, você tirou um lote agora e vai botar o outro, não bote automaticamente o lote em cima. Você tirou agora, as suas galinhas estão pondo dentro de um ano. Você agora precisa tirar essas e colocar outras. Inclusive, eu aconselho que vocês façam isso de 6 em 6 meses, assim. Tem os pintainhos agora,
Daqui a 6 meses, esses viraram franguinhos, você já bota outros pintainhos no lugar do que você tirou. Daqui a 6 meses, esses franguinhos já viraram galinha. O que era pintinho o que era pintainho virou franguinho, e você botar mais pintinhos. Então, a cada 6 meses, você tem um lote. De 6 em 6 meses, você está vendendo galinha velha e está, ao mesmo tempo, já colocando pintinhos no seu plantel, e sua produção de ovos não para. Se for o caso de produção de ovos, e também vai ter produção de carne. Mas já sabe que é de 6 em 6 meses você está entregando a carne lá. Então, o abatedouro já sabe quando é que você tem seu produto. Quando você tirar isso, dá um vazio, existe um vazio que a gente pode chamar de vazio sanitário, que é o caso de você tirou ele, e aí você limpa tudo, e pode limpar com a vassoura de fogo, com um produto à base de água sanitária. E você ali pode usar também uma pintura à base de cal, a cor que você quiser. Aqui a tinta em pó é a base de cal, então você pode pintar ela da cor que você quiser. Só que se você pintar com a cor escura, quando tiver uma doença, você não vai ver. Quando tiver um animal lá escondido, tipo um carrapato, você não vai ver. Então, o ideal é que você pinte de branco, ou com cor clara, por exemplo, um amarelo bem clarinho, gema de ovo, se for o caso. Mas a tinta em pó, para poder matar os micro-organismos que estão ali. Entendido, pessoal? Vamos lá. Micoplasmose é altamente contagiosa, afeta aves de todas as idades, a mortalidade não é alta, mas vejam que também tem artrite, ou seja, já confundiu com a outra. Mas essa tem espirro, que a outra não tem. Mas espirro vai também se parecer lá na frente com o gogo, que nós vamos ver. Então, viram como é complicado para você decidir por uma doença, só por um sintoma? Você tem que observar tudo. Então, o mais ideal, o legal, o bom demais é prevenir, porque você evita tudo isso. E sempre a higiene em primeiro lugar. Porque é a gente que leva, ou o produto que a gente está levando para lá, ou algum animal que vem de fora que traz, por exemplo, rato, pardal, barata, o que tiver, lagartixa, o animal que tiver fora pode levar. Há algumas infecções, houve um hospital algum tempo atrás, não me lembro bem nem o tempo, nem que hospital foi, que estava dando muita infecção hospitalar e descobriram que era formiga. A formiga saía de um quarto de um paciente, entrava para o outro e levava aquele micro-organismo nas patinhas dele. Então, é complicado, mas é fácil de se fazer, tá bom? Então, higiene e eliminação dos portadores, ou seja, tirar os animais que já estão doentes, sempre isso, vai evitar, vai diminuir bastante o problema da micoplasmose, certo? Altamente contagiosa, qualquer um pode pegar, basta um ter um, logo o seu plantel todo pegou. E aqui o gogo, a coriza, tal. Esse animal aí não está morto, não. Só está bem triste e com bastante gogo aí em cima, né? O gogo é aquele que está respirando próximo de você e você ouve o rancor dele. Quando ele baixa a cabeça, pinga a secreção que está no bico, pinga na água. O gogo dá febre alta. É também contagiosa por conta de que o micro-organismo cai na água, contamina aquela água toda. Está na comida, baixou, pingou, faz aquele enfarofado na comida, outra vem e come, também se contamina. Todas as idades. E também respira, né? Uma está respirando próximo da outra, foi-se embora. Ataca as vias aéreas, claro, dificulta a respiração daí, dá conjuntivite e tem um inchaço facial. Incha aqui a cabeça e dá um problema de sinusite. Então, um animal com sinusite, sem saber o que é, aquela dor infernal no meio da testa, realmente não tem condições nenhuma de um animal desse comer ou ter vontade de qualquer outra coisa, né? Evitar correntezas de ar e friagens, principalmente agora, no tempo frio e tal, agora agosto, a gente já está terminando isso, está entrando setembro, é um tempo mais quente, mas proteger no lugar onde o vento bate mais à noite. Então, tentar proteger o nosso galinheiro, colocando, não esquecer da lona, se não tiver uma proteção, seja de palha, do que for. Isso funciona também para ovinos, caprinos, você tem que proteger, que eles são muito frágeis com o vento frio.
E a galinha também, você tem que proteger isso. Nesse galinheiro, me parece que vem tudo aberto. Então, vocês precisam fazer essa barreira, se preocupar com essa barreira, porque tem alguns galinheiros que as laterais deles, o início e o final, as laterais deles, assim, são de construção, são de bloco. E só a frente e o fundo, mais ou menos, ali, é que são abertos para poder o sol entrar pela manhã e à tarde entrar pelo outro lado, porque o sol é excelente bactericida. É excelente de custo baixíssimo. Na verdade, você não paga nada pelo sol. Então, de manhã, você constrói ele de forma que de manhã o sol bate até a metade, o sol vai subindo e vai pegando até a metade do galinheiro. Está quente, elas correm para o outro lado. Aí, de tarde, o sol vem para o outro lado aqui e entra no galinheiro. Então, elas correm para o lado de cá. Elas se protegem, tem sempre sombra dentro do galinheiro e o sol passa por dentro do galinheiro o tempo todo. Não pode ser uma construção onde o sol fique o dia todo, porque se ficar o dia todo ali dentro, elas não têm para onde correr e o calor acaba matando. Ah, mas eu protejo deixando uma lona. Aí você está num lugar quente, ainda fecha, você está dentro do carro, no pleno meio-dia, e ainda fecha os vidros, é realmente para uma cozinhar as bichinhas vivas, certo? Então, evitar correntezas, proteger elas de alguma forma. E existe vacina para isso. Também tem que ser pedido. Aquelas vacinas que eu passei no início são as vacinas que já existem no mercado, mais conhecidas. Mas para essa coriza infecciosa, como é conhecida, existe vacina, é só pedir para poder comprar. Você já evita esse problema, mais um problema aí. Quanto mais vacinas, quanto mais proteção, higiene e tudo, a gente vai fugir desse problema. Beleza? Cólera aviária, também pasteurolose. Isso ela só pega mais ou menos depois de 6 semanas, ou seja, 1 mês e meio, tem alta mortalidade, e ela pega e fica na carcaça do animal. Entendam bem, ele morreu, você botou lá, fica na carcaça, mas eu não vou deixar à toa, eu vou enterrar. Mesmo enterrada, fica por 3 meses. Para você ver como é danosa essa bactéria. O resultado disso, algum animal vai lá, se você enterrar, menos risco, mas se você enterrar raso, um cachorro vai lá e cava. Se você não enterrar, um rato pode passar lá e começar a comer, a roer. E isso, ele vai trazer esse rato, traz de novo, vai para lá, porque vai em busca. Pode ter certeza, se você não trabalhar direitinho com a sua ração para as suas galinhas, vai ter visita de rato, e ele pode estar levando, como já outro animal, como qualquer outro animal, uma lagartixa ou qualquer outra coisa dessa, pode estar levando também lá para dentro doenças. E se ele mexeu nessa galinha que morreu e você botou lá a tua, pode levar para lá. Então, vai apresentar febre, sonolência, vai ficar sonolento, cianose nas cristas e barbelas. O que é isso? A crista, como a gente já viu, já sabe, e a barbela, que são aquelas partes vermelhas que ficam embaixo, vão ficar azul. Vai perder a cor e vai começar a ficar azul. Aí isso se chama cianose e é causada pela cólera aviária. A morte é de repente. Então, você pode estar aí com seu plantel de 60 e de uma hora para outra, quando for olhar, não tem mais esses 60, estão adoecendo. Tá? Controle, você tem que ter controle de ratos e roedores silvestres, então aquela coisa a tela tem que ser uma tela mais fina para não passar esses danadinhos e estar sempre colocando um raticida no lugar protegido, onde as galinhas não vão. Se você colocar um raticida com semente de girassol, são as galinhas que vão comer. Então, botar no lugar protegido, de forma que as galinhas não tenham acesso, e você colocar esse raticida lá, e para evitar esses danadinhos entrarem lá. Ou saruê. Com saruê, você, no telhado ou com as telas menores, você consegue afastar. Tá bom? Também evitar que você traga já animais com essas doenças, aquela coisa que a gente já falou, que é a quarentena. Todo animal novo que entrar no seu plantel, quarentena. Certo, pessoal? Botulismo é um negócio difícil da gente terminar, porque
Ele causa paralisia flácida, aquela coisa que o animal não fica em pé. Você bota em pé, ele desce, bota em pé, ele desce, não consegue andar, ele não tem força nas pernas, morre de repente. Mas é difícil da gente terminar, porque o que causa, a gente mesmo faz, que fornece sobra de comida para os nossos animais. E está errado fornecer sobra de comida se a galinha é onívora, ou seja, se a galinha come tudo que a gente come. O que é que tem de errado? A vida toda foi assim. Nós sempre fomos criados assim, nossas galinhas, nossos pais, nossos avós criaram nossas galinhas comendo o resto de comida, os nossos porcos também. Certo, eu não quero mudar isso não, de jeito nenhum isso. Só que é o seguinte, a comida que a gente bota para as galinhas é a que não serve para a gente. Você já reparou que você bota para lá, é aquela abóbora aí na fotografia, você está vendo que é uma abóbora, mas a abóbora que a gente bota é a boa ou a podre? O que a gente joga para os animais lá, o resto de comida, foi aquela que deu bolor, que esqueceu fora da geladeira e azedou? Entendeu? Então, comida ruim pode estar contaminada. Se para a gente já está ruim, a gente pode se dar mal, para eles também pode. A gente se parece um pouco com as aves em alguma coisa. Por exemplo, em matéria de esqueleto. Então, algumas doenças de ossos pode dar. A gente não tem artrite? Elas têm artrite também. São algumas doenças que a gente tem igual. Algumas doenças podem ser uma zoonose ou tratar outra, como, por exemplo, você ter lá, passar a Newcastle e ter conjuntivite. Você não vai ter os problemas da Newcastle, mas vai ter conjuntivite. Então, se a gente tiver de fornecer sobras, que sejam sobras de boa qualidade. Eu até defendo que se coloque sobras, principalmente se for a coisa de abóbora e melancia, porque as sementes da abóbora, a semente da melancia, são excelentes vermífugos. Acaba com verme. Agora, se você pega uma semente que já está podre, já está cheia de bolor, aí fica complicado. Porque pode levar, e pode ser um desses fungos, que pode levar a uma outra doença. Então, muito cuidado na hora de colocar essas comidas, essas sobras de comidas. É melhor que você tenha sua horta ali do lado e colocar aquelas sobras que você vai colher todos os dias. Se você não puder, for um dia de chuva, um dia de muito sol, um dia que você vai viajar, um dia que você não pode soltar elas, também serve você colocar as folhas. Não precisa ter. Ou então elas já acabaram com o capim, já acabaram com o verde que tem lá, então você começar a colocar. Ah, mas eu não tenho horta não, então se previna. É aquela questão da porquinha lá, daquele porquinho. Você tem que fazer você tem que já se preparar para isso. A vez daqui para frente vai acabar o capim, a gente sabe que galinha come mesmo, o verde, então tem a sua parte verde para poder colocar lá, que é importante para elas também. Aqui é muito comum a gente ver isso pela fotografia, vocês já estão vendo aí, um bolozinho aí no pé, um inchaço no coxim, como a gente chama, a parte macia do pé da galinha. Então, ali, às vezes, é uma massa, muita gente já corta aquilo ali quando amadurece, corta, espreme e tal. É uma estafilocose. Tem mortalidade alta, porque a galinha não consegue andar. E ali, ele passa para a corrente sanguínea, que acaba contaminando todo o animal. Ele não tem idade para poder pegar, animais jovens e tal. Artrite, de novo artrite, ou seja, dá inflamação das articulações, tem o abscesso e afeta aves em qualquer idade. Essa fotografia aí é de uma ave nova, mas afeta qualquer idade. Mas só ela está com o coxim plantar, aí está com essa parte macia da perna de baixo inchado, não quer dizer que seja doença. Precisa ver se houve uma entrada de um corpo estranho, ela pisou no espinho, ao pular do puleiro, caiu em cima, teve um corte num pedaço de alguma coisa, um pedacinho de pau. Tudo isso tem que ser observado. Se tiver ferimento ao redor, não é a doença. Agora, se não tiver, provavelmente será a doença. Tá certo? Higiene e desinfecção dos locais, de novo, a forma mais eficaz. Sempre a higiene. Vamos prevenir, que é melhor do que você tratar isso. E você talvez até nem tenha coragem de dar um cortezinho aí para ver sair esse sangue ou talvez com medo da galinha morrer, né? Borreliose é uma doença transmitida por carrapato, mas não é o carrapato que a gente conhece, não é o carrapato estrela, não é o carrapato, é um carrapato específico de galinha. Porque galinha tem o carrapato dela,
A galinha tem o piolho dela, a galinha tem seus ácaros, cada um tem os seus. Se você vê o tamanho do piolho de uma vaca, meu amigo, você se assusta. Você acha ele na parte da vassoura, a parte do cabo, do rabo ali, aquele pelo, se você abrir, às vezes tem. É muito grande o piolho. Mas você reconhece logo que é piolho. Tem piolho, lêndia, então todos eles têm. Esse carrapato aí está mais parecendo um desenho, mas na verdade é porque está numa lâmina de microscópio para poder facilitar a visão dele. E o carrapato já é pequeno, e de carrapato de galinha, pior ainda. Então vai dar o quê? Palidez, porque o carrapato puxa o sangue, ele vai ficar pálido. Anorexia, ou seja, falta de apetite, ele vai estar uma fraqueza. Aí a diferenciação. Vai aparecer fezes esverdeadas. Cuidado para não confundir com ela está comendo muito capim e está aparecendo aí fezes esverdeadas. Como é que eu sei disso? As fezes estão mais verde do que branco, do que o normal, eu vou dar uma olhada na minha galinha. Eu vou pegar ela e vou olhar para ver se tem carrapato. E dá para ver. Dá para você ver que tem uns pontinhos lá diferenciados, tá certo? Vai causar morte. Se você deixar até o final, vai causar morte. Então, tem que eliminar. Existem alguns banhos, alguma coisa que você pode fazer, ou até colocando folha de ninho no ninho. Pode dar banho mesmo nela com uma solução de ninho ou uma solução que você saiba que mata. Agora, com muito cuidado, se você for usar carrapaticida normal de boi, muito cuidado com isso. Não é indicado, não. Para a galinha não é indicado. Até porque se lembre que você come desses ovos e que você pode comer dessa galinha mais tarde aí. Então, não deve ser colocado, certo? Deve ser colocado produto natural para isso. E limpeza, tem que afastar. A gente sabe que tem aquela quelenga, e a quelenga, como o pessoal chama, eu acho que chama por esse nome mesmo, aparece muito em ninhos velhos, exatamente por causa da falta de higiene. Se limpar direitinho, não vai aparecer. Aspergilose, isso aí vai acontecer por conta de que você não teve tempo, não coletou os ovos no tempo certo, que seria no final da manhã, deixou para lá, deixou um dia, dois, algum problema, a galinha foi lá, quebrou um ovo, pronto. Não é que aquele ovo vai causar, mas é a fonte disso aí, é um ovo quebrado. Então, pega ovos jovens, a mortalidade é alta. Quando ela quebra no ninho, a cama, onde tiver, ali aquele ovo vai levar umidade. Dentro do ovo é proteína pura, então os micro-organismos gostam de proteína. Para ter uma ideia, se você colocar em cima de sua mesa um copo de água, um vaso de margarina e um vaso de manteiga, feito do leite mesmo, só vai juntar mosca na manteiga. Na margarina não junta, porque não tem proteína. Na água não junta, porque não tem proteína, mas a manteiga tem. Então, ela vai juntar a mosca ali, que atrai a mosca, que a mosca já traz outras coisas junto com ela. Então, onde tem proteína, há um desenvolvimento grande de micro-organismos. Certo? Então, limpeza. Para você evitar isso, toda manhã, próximo de meio-dia, coleta todos os ovos para evitar que quebre. Qualquer tipo de umidade, uma goteira em cima também pode causar isso, pode causar fungo e vai ter esse problema. Então, fungo nas instalações, muito cuidado também na hora de você guardar, a gente não pode botar no chão direto, você pode botar num pallet, numa proteção do chão para lá, porque não pode ter umidade. Às vezes a gente compra a ração por um preço mais barato, porque já está perto do prazo de validade, mas ela está dura por dentro, ou seja, já houve, o dono molhou aquela ração, secou e ali já criou o fungo. Então, você está levando uma possível doença para os seus animais. Muito cuidado nesse controle dos alimentos. E essa daí você consegue evitar tranquilamente, certo? Verminose e ectoparasitose, ou seja, os parasitos internos e os parasitos externos. Os externos a gente já viu aí que tem um carrapato, pode ter sarna, pode ter percevejo, ainda uma mosca pode ter, mosquito vai ter. Então, tudo isso são parasitos e vivem disso. Vai sugar um pouco o sangue da galinha
e está vivendo do outro. Não traz nada de benefício. Então, os mais frequentes, os ectoparasitos, são esses. Limpeza é uma das coisas para a gente evitar. Não tem vacina para isso, para ectoparasitas, não existe essa coisa de vacina. Você vai ter que fazer seus banhos ou botar no ninho a folhas de ninho ou de alguma coisa que afaste, certo? As endoparasitoses mais frequentes são os vermes, e aí em todas as suas fases. Ele tem aí jovem, larva, adulto, ovos, todas as fases, as verminoses são os endoparasitas que mais incomodam. Existem produtos no mercado, que você pode botar em pó, na água, mas também existe a facilidade de você utilizar, como eu já falei anteriormente, sementes de abóbora, de melancia, além de bananeira. A bananeira, elas comem o tronco. Então, você corta o tronco da bananeira, um pedaço mais ou menos do tamanho que você vai ver lá, 50 centímetros, 60, 1 metro, faz um buraco no meio, uma cava no meio, e enche de água. Água boa, de qualidade, que a galinha vai beber ali dentro. Só que a galinha também come a bananeira, o tronco de bananeira. Mas não tem problema. Se ela bebendo a água, ela já está matando o verme. Se ela comer a bananeira, melhor ainda. Então, ela está tranquila. Quando você bota uma alimentação diferente, ao mesmo tempo já está dando remédio de verme. Certo? As formas de controle que você tem é essa, a prevenção e colocar aí as sementes, a bananeira, que tudo isso contribui. Todas as duas coisas vai debilitar as aves, tanto os parasitos que vêm de fora, quanto os parasitos internos dele vai debilitar, vai puxar. Se é um parasita e está puxando o que ele tem, puxa o que ele tem de melhor. O parasita não quer o milho, mas já quer o milho todo triturado, já saiu de ser milho, já não é mais milho, já é uma mistura que eles vão puxar, já é energia, vitamina E, tudo isso é que os parasitas querem. Então, a galinha ainda trabalha para sustentar esses danados. Então, não é, vai debilitar, porque ela come, digamos, ele precisa de 100 gramas, come as 100 gramas, mas só utiliza 50, porque os outros 50, os micro-organismos, as verminoses, desculpem, pegaram. Ou os carrapatos e outras coisas dela pegaram. Então, ela come, mas não chega até ela. Aí debilita e ela tem probabilidade de pegar novas doenças. Por isso que esses ectoparasitos e endoparasitos têm que ser combatidos. Pessoal, essa aqui é uma coisa para a gente refletir. A apresentação, até então, de doenças e tal, já a gente terminou, mas eu queria passar para vocês uma coisa para a gente refletir. Uma vez perguntado a uma pessoa que olhou isso aqui, disse: o que é que você está vendo aí? E essa pergunta pode ser feita para vocês. O que é que vocês estão vendo aí? Para a pessoa que foi feita a pergunta, ela disse: eu estou vendo uma luz no fim do túnel. Pô, interessante mesmo. Realmente parece que está dentro de um túnel e está lá a saída, uma luz no fim do túnel. Beleza. Mas agora a pergunta é: e desse aí, o que é que você está vendo? Na verdade, a gente foca muito na coisa central. Então, você está focando no problema, certo? Você focou no ponto lá, que é o problema, mas você esquece todo o redor. Observe que tem mais parte. A parte maior não é a parte do problema. Então, se hoje você vai ter galinha para cuidar e tem muitas doenças, muita coisa para você ver, mas é muito mais, você tem muito mais vantagens do que aqueles problemas que vão chegar. Então, você hoje já tem uma fonte de renda, você hoje já pode pensar em fazer uma parceria com seus vizinhos, para todo mundo chegar a pensar e juntar e comprar os produtos, tudo para conseguir um preço menor, ou uns venderem pintos, outros venderem ovos, fazer uma associação, uma sociedade. Hoje já existe ovo em pó, que você pode guardar por vários tempos. Então, não existe, o problema é o menor de todos, vocês estão com uma solução bem maior do que isso. Além disso, um texto que eu gostaria de mostrar para vocês de novo. Esse texto aí dá a impressão de que está tudo terminado, né? Então, toda manhã na África, uma gazela acorda sabendo que terá que correr mais rápido do que o leão, mais veloz para não morrer. Então, ela já sabe que tem que começar correndo, senão ela morre. E toda manhã na África, um leão acorda sabendo que terá que correr mais rápido do que a gazela, para poder também matar a fome, senão ele morre de fome.
E aí termina essa frase dizendo que não faz diferença se você é um cabra forte, se é um poderoso, ou se ainda não está lá se é leão ou gazela, tanto faz. O importante é que você esteja pronto para correr quando o dia amanhecer. Mas isso aí não está terminado aí. Quando a gente começou com aquele videozinho do Tupô, foi para que haja planejamento. E se houver planejamento, essa frase não faz sentido. Porque a gazela não precisa, o leão não precisa acordar cedo para poder correr, ou correr mais do que a gazela. Não precisa. Se ele se planejar, ele sabe que a gazela vai beber água. Então, ele é só esperar a gazela num lugar que vai beber água. E a gazela também não vai morrer. Porque se ela se planejar e sabe que todo mundo bebe água nas horas mais quentes, ela vai no horário mais frio. Então, se tiver o planejamento, a gente pode conseguir muito mais coisas do que todo mundo já viu. Então, a gente vai descobrir coisas que ninguém percebeu. Um detalhe pequeno, uma coisinha pequena, e você vira o grande inventor, um grande descobridor daquela coisa ali. E pode ser, talvez, o diferencial entre o cara que pensa, o cara que planeja, do outro que não planeja. Tá certo? Aqui estão os meus contatos, né? Tomé Dantas da Costa Neto, sou médico veterinário. Meu contato aqui é um WhatsApp. Então, se vocês tiverem dúvidas, se tiverem qualquer coisa qualquer dúvida em relação a isso, a essa apresentação, ou alguma outra coisa que vocês precisam da medicina veterinária e eu puder ajudar, estou à disposição. Não sou médico veterinário, mas não sou diferente de ninguém. Tem as mesmas coisas de vocês, então o tratamento tem que ser igual. Se vocês tiverem necessidade, é só gritar, o que a gente puder fazer, a gente faz. Tá certo, pessoal? Ótima apresentação. Haja vista que nós temos bastante empreendimentos trabalhando com a cadeia produtiva, né, de avicultura, caipira principalmente, claro. Até porque nós trabalhamos com agricultores familiares e todos os dias ou todas as semanas nós recebemos algumas perguntas, alguns questionamentos sobre algumas doenças, algumas pragas acometidas nas galinhas, né, nas aves. Como nós, na nossa equipe, não temos um profissional da área de veterinária, né, nós sempre recorremos a algo alternativo ou também pedimos ajuda aos universitários, né, como você, né, que é veterinário e que tem experiência na área. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.